Bom, nós falamos a primeira parte semana passada, né, que foi em cima do versículo aí de Lucas 4:18. Jesus, ele de certa forma repete as palavras do profeta Isaías, porque o que ele diz aqui, Isaías também falou, vale a pena lembrarmos, né? O Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, né? Evangelizar os pobres. E falamos semana passada para aqueles que estavam aqui, que esses pobres não são pobres de dinheiro, são pobres de espírito, são aqueles que são humildes, são sensíveis, são pessoas que se consideram uma obra em acabamento e não uma obra acabada. Os orgulhosos são obra acabada, não tem mais nada para aprender. Mas o simples, o humilde, o pobre, né, de espírito, ele sempre tem alguma coisa a aprender. E que sejamos nós esses pobres de espírito. Aí diz mais: enviou-me a curar os contritos de coração, ou seja, as pessoas machucadas por dentro, e proclamar liberdade aos cativos, aqueles prisioneiros, né, na depressão, prisioneiros em situações que não conseguem se livrar, e restauração da vista aos cegos, ou seja, as pessoas perdidas, sem direção, e pôr em liberdade os oprimidos, ou seja, aqueles que estão sendo alvos de Satanás, né? A anunciar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é quando? Agora. É já. É hoje. É nesta noite de quarta-feira. É hoje. Noite de Santa Ceia, inclusive. Então nós falamos alguns detalhes semana passada, e agora daremos continuidade, porque o Espírito Santo, né, além disso, o Espírito Santo veio para, leia aí comigo aí, ó, a segunda parte para baixo. Além disso, o Espírito Santo veio para. Aí nós vamos em 4 partes da Bíblia para entendermos o que o Espírito Santo também promove dentro de nós. Diz lá, aliás, diga você aí, ele veio para quê? Vai lá. Conduzir os verdadeiros adoradores. Aqui a gente já aprende alguma coisa. Se existem os verdadeiros adoradores, é porque existe o que também? Os falsos. Mas também existem os falsos adoradores. Eu prefiro estar no meio dos verdadeiros, aprender como que age o verdadeiro e ser um deles. Escolha, opte por isso também, decida ser também um dos verdadeiros e não um dos falsos. E como diz o texto sagrado, né? João 4:23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nós só procuramos algo quando nós não estamos encontrando. Se eu sei aonde está, não há necessidade de procurar. Então, se a Bíblia fala que Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, é porque está difícil de encontrar. E há quem pense que adorar a Deus é tacar ali lá na rádio da igreja, lá na sintonia da igreja, e ficar cantando o dia inteiro. É colocar um radinho lá de pilha, lá no trabalho, lá, e ficar ouvindo música da igreja o dia inteiro. Não, louvei a Deus o dia inteiro, adorei a Deus o dia inteiro. Não, é óbvio que a canção, o hino também remete à nossa mente as coisas de Deus. Mas adorar a Deus, mas isso não é só cantar. Tem gente cantando aí em altares de igreja aí como se fosse palco, e depois que cantou, tocou, louvou, é descer do palco e trair, se prostituir, fazer coisa errada. A mesma boca que adora, que canta bonito, tem um timbre de voz maravilhoso, parece uma andorinha cantando, um passarinho cantando. É a mesma boca que fala tanta coisa ruim, que fuma, que bebe, que usa droga e por aí vai. Então, adorar a Deus é muito além do que isso. Aí diz mais, o que adore em espírito e em verdade. Agora, o que seria adorar a Deus em espírito e em verdade? O que é espírito? O texto sagrado nos ensina, Salomão nos ensina, que quando o homem morre, a pessoa morre, o espírito vai para Deus, a carne volta ao pó, o corpo volta ao pó. E o que é o espírito, pastor, que sobe para Deus? O espírito sobe para Deus é a nossa inteligência, que Deus nos empresta, a sabedoria que você tem para raciocinar, é o poder de pensamento que temos. Então adorar a Deus em espírito é você estar o máximo do seu dia com a cabeça em Deus. Você vai fazer alguma coisa, logo você pensa, que Deus se agrada, eu acho que não tem problema. Deus não vai. Aí você faz, isso aqui não é legal, isso aqui eu tenho certeza que Deus não aprova. Deus não assina embaixo, então eu não vou fazer. Será que essa postura aqui Deus se agrada não? Então, e essa companhia aqui não é legal, então eu não vou fazer. E essa aqui, isso aqui não tem nenhum problema. Então não tem problema ele fazer isso, fazer aquilo. Mas a pessoa sempre está pensando em Deus. A cabeça está compenetrada em Deus, a cabeça está ligada com Deus. Isso é adorar a Deus em espírito. E o que é adorar a Deus em verdade? É não sermos falsos
É não sermos duas caras, é não sermos cristãos piratas, falsificados, mentirosos, de duas caras, que aqui é uma coisa e lá fora é outra. Que na igreja a boca que participa da Santa Ceia, come a Santa Ceia, bebe do sangue, e lá fora a mesma boca que mente, que fala palavrão. O mesmo olhar que quando o pastor pega e fala, ó, abre aí a Bíblia em tal lugar, a pessoa abre lá, o mesmo olho que lê aqui, que visualiza aqui a palavra de Deus, é o mesmo olho que vê pornografia. É o mesmo olho que olha para a mulher sendo que ele é casado, sendo que ela é casada. Ué, isso aí não é adorar a Deus em verdade. Isso aí é uma adoração mentirosa. Como é que eu posso entrar aqui nas águas, e aqui atrás tem o batistério, eu supostamente me batizar nas águas, sair daqui e fazer tudo errado? Isso não é de verdade. Adorar a Deus em verdade é o que eu sou na igreja, eu sei lá fora. No meio dos peões lá de trabalho, eu sei a mesma coisa. Em casa, sei a mesma coisa. Não mudar minha postura em épocas de movimento no Brasil, como agora, Copa do Mundo, final de ano, sabe? Quando tem um evento familiar, não tem problema eu estar no meio da família, mas pera lá, minha postura não vai mudar. Não, minha postura, eu vou continuar sendo o que eu sou diante do altar, eu vou continuar sendo aquilo que eu digo lá que eu sou, aquilo que eu mostro dentro da igreja que eu sou. Isso é adorar a Deus em verdade, em verdade. É namorar direito, porque se eu aprendo isso na igreja, eu vou namorar direito, vou fazer tudo direitinho. Isso é honrar a Deus, isso é adorar a Deus em verdade. E o Espírito Santo entra em nós para isso, para nossa mente estar conectada com Deus 24 horas por dia e não sermos falsos, não sermos mentirosos com respeito à nossa postura diante de Deus. Segundo ponto aí, o Espírito Santo também vem para quê? Leia aí, por gentileza. É isso aí, ensinar-nos todas as coisas e fazer-nos lembrar de tudo, de tudo. Vamos lá em João 14, no verso 26, que ele diz: mas aquele Consolador, você vê que Consolador está com a letra C maiúscula, que é o Espírito Santo, inclusive fala aí, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando nós temos o Espírito Santo, nós nos lembramos das coisas de Deus. Eu chego na igreja domingo pela manhã, ou quinta-feira, vamos orar pela família, estendemos as mãos para casa, ó Deus, envia anjos e Pai, e ora pela família, e crê, e levanta a peça de roupa do familiar, e cremos que eles estão sendo bem representados aqui na reunião, e oramos e tudo mais. Aí a gente chega em casa, aí o pau está quebrando, aí o couro está comendo, está tendo briga lá, um pé de guerra. Aí os meus olhos estão vendo uma coisa dentro de casa, mas a minha mente se lembra, o Espírito Santo me faz me lembrar do que está escrito. Eu posso estar vendo uma coisa, mas está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Então eu não vou me abalar por causa disso. Eu não vou me abalar por causa disso. Não vou. Eu creio no que está escrito. Mas a pessoa se lembra da palavra. A pessoa é solteira, viúva, separada, divorciada, está lá com seus 40, 50 anos. Aí ela vai lá no salão de beleza, lá fazer o cabelo, fazer a unha, né? Dá um grau lá, dá um tapa lá na carenagem lá. Aí chega lá e encontra uma engraçadinha lá e fala: ó, vai ficar pra titia, hein? Vai ficar pra titio, hein? Não sei o que, aquela coisa toda. Na hora a pessoa respira fumo e logo vem a lembrança da palavra. Não está escrito que não é bom que o homem nem a mulher viva só. Na hora Deus vai me honrar. A hora certa Deus vai me abençoar. Se a pessoa se lembra da palavra. Ela pode morar sozinha, ele pode morar sozinho numa casa. Quando vier o pensamento ou aquela sensação de solidão, logo a pessoa lembra da palavra. Poxa, eu tenho o Espírito Santo. E está escrito que ele estará comigo por toda a eternidade. Então eu não estou sozinho. Eu posso estar sem ninguém aqui fisicamente, mas a melhor companhia está comigo, não está nem do meu lado, está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Se a pessoa, ela não cai, ela não se entrega a pensamentos de fracasso e de entrega ao pecado, às coisas erradas, porque os pensamentos em Deus, naquilo que Deus lembra a ela, naquilo que ela aprendeu, estão latentes na mente dela. Então não é qualquer coisa que vai derrubar. Imagina, ela se lembra das coisas de Deus, porque o Espírito Santo faz ela lembrar. Eu não posso passar na rua, aí passa uma mulher lá, de aparência lá, uma mulher com vestido indecente, talvez vestido de uma maneira indecente. Eu não posso passar lá na rua e falar: ei, lá em casa, hein? Depois eu dou mais alguns passos. Esqueci. Moço, desculpa aí, esqueci que eu sou casado. Esqueci que eu sou da igreja. Me perdoa aí, esqueci. Não. Onde se viu isso, rapaz? Não.
Eu sou de Deus em qualquer lugar, você é de Deus em qualquer lugar, e você não se esquece disso. Nós não podemos nos esquecer do que aprendemos com a palavra de Deus. Deu para entender sim ou não, gente? É assim que funcionam as coisas de Deus. Então, o Espírito Santo também vem para isso, para nos lembrar. E ele também vem, a terceira dica aí qual é? É isso aí, guiar-nos em toda a verdade. Lá em João 16:13 está escrito assim também, ó. Olha lá. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando nós temos o Espírito Santo, ele nos dá uma maturidade espiritual tão elevada que as mentiras já não nos abalam mais. A adrenalina do momento não nos abala mais. Por exemplo, saiu aí nas redes sociais, aí nas reportagens, um monte de besteira, um monte de especulação. Com certeza foi o suficiente para muita gente. Ai, e agora? Se ficar abaladinho por coisas assim. Quem tem mais de 20 anos de igreja aí? Levanta a mão aí para eu ver. Mais de 20 anos, levanta bem alto para eu ver. Isso aí é novidade para vocês? Claro que não, sempre existiu, sempre existirá isso. Sempre existirá isso. Tanto é que eu já li para você agora há pouco aqui o que chamavam a igreja primitiva no passado. Vou ler de novo aqui para você, né? Os adjetivos que colocaram na igreja primitiva, no povo que seguia a Deus no passado, ó. Seita dos nazarenos, ateus, canibais, inimigos de Roma e de César, rebeldes, subversivos, perturbadores, supersticiosos, povo do caminho, seguidores do crucificado, do maldito, malfeitores, hereges, sediciosos, ímpios, fanáticos e por aí vai. Então, isso já é de costume, não é de agora. Mas quando surge uma coisa assim, quem não é guiado pela verdade, no calor da emoção fica desesperado, é o fim do mundo, estou no lugar errado, e agora? Foi enganado. A pessoa, ela se desmorona por nada. Por nada. Você vê, o que habitava dentro de Salomão era o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria. Imagine se Salomão tivesse essa postura aí. Você vê que chegaram até o rei duas prostitutas. Primeiro, o Espírito de Deus que estava dentro dele, levou ele a ter a humildade de ouvir duas prostitutas. E há quem não tem humildade de ouvir quem está do lado, de ouvir o pastor, de ouvir o obreiro, de ouvir o outro lado da moeda, né? O rei parou para ouvir duas prostitutas. E qual foi o BO? Qual foi o problema das duas prostitutas? Vocês se lembram? As duas dormindo no mesmo lugar, lá no mesmo quarto, na mesma sala, no mesmo cômodo de uma casa. As duas com suas crianças recém-nascidas. E uma dormiu em cima da criança e a criança morreu. Quem já leu isso na Bíblia? Levanta a mão para ver. Ah, então tá bom, vocês sabem o que eu estou falando. E a criança morreu. Aí o que a mãe, essa folgada, fez? Em vez dela assumir a sua bronca, o seu problema, o que ela fez? Na calada da noite, ela pegou o corpinho da criança morta, levou lá e colocou lá no lugar da outra criança, pegou outra criança e levou lá com ela. Aí quando a outra mãe acordou de manhã, tá morta a criança, mas essa criança não é minha, essa criança é sua. Não, essa aí é sua. Aí começou o quebra-pau. Aí, olha, o couro comeu lá, e as duas foram parar diante do rei, e o rei deu atenção às duas prostitutas. Ele ouviu as duas prostitutas. E o injusto não ouve os dois lados. O injusto só ouve o que vem no ouvido dele, não vira lá, aceita qualquer coisa, porque não é guiado pela verdade. O injusto não ouve os dois lados. O injusto é mais injusto do que o mentiroso, é aquele que dá ouvido ao mentiroso sem ouvir o outro lado. Então Salomão, e aí, fala aí, senhora, o que aconteceu aí, ô moça? Então, ela pegou e matou a criança dormindo e colocou aqui. Não foi não. Foi ela que fez isso. Não, você é mentirosa. E o pau quebrou de novo. Na frente do rei Salomão. O que o rei Salomão foi? Pera lá. Olha o calor da emoção. Imagine a cabeça de Salomão ali também. Agitação naquele momento. Aí Salomão, pera lá. Faz o seguinte. Me dá uma espada aí. Trouxeram uma espada para ele e falou assim. Faz o seguinte. Vamos partir essa criança no meio. Vamos cortar no meio. Dar metade para uma e metade da criança para outra. Resolveu o problema. E resolveu o problema. Aí a mãe, a sem vergonha, que mentirosa, ela falou, para mim tá bom. Para mim tá tudo bem. Aí a outra mãe, que era a mãe verdadeira da criança, não faz isso não, rei. Faz o seguinte, pode deixar a criança com ela. Não mata minha criança, não pode deixar com ela, não faz isso não. Eu prefiro perder minha criança e saber que ela está viva do que... Não, deixa com ela. O rei Salomão falou, tá bom. Achei a mãe verdadeira, pode pegar a criança e dar para a mãe aqui. Agora, você imagina se Salomão fosse um moleque, um inconsequente, uma pessoa que não era guiado pela verdade, no calor da emoção ele ia fazer uma bobagem. Uma bobagem!
É como você que... Vou dar um outro exemplo aqui para você entender esse cenário aqui, para você entender essa analogia aqui. Quem sabe fazer café? Sabe fazer café não, pessoal? Sabe fazer café? Quem faz de manhã aqui, às vezes o pastor Rodrigo, vê o pastor Alaí faz um café pastoral aqui de manhã. O pastor Alaí fez um café horrível hoje. Horrível, horrível. Inclusive deixou um copinho descartável, sabe aquele copinho de água descartável, aquele copinho? Ele colocou café e deixou, ele foi fazer alguma coisa, deixou ali na janela, aqui tem a janela que bate lá de fora, o sol batia ali, colocando, né, no café, parecia água, dá para você ver outro lado assim, um chafé, né? Mas quem sabe fazer café mesmo? Quem sabe fazer? Sabe fazer café? Pois bem, você coloca a água ali na chaleira, ali, a água está ali borbulhando, quente ali, se você olha lá na água, você consegue ver seu rosto lá na água? Quando a água está borbulhando? Você não consegue, porque está agitado, está no calor do momento, está ali na hora da agitação. Mas se você espera, deixa eu desligar, que você desliga a água, espera a água esfriar, normalizar a temperatura, você espera a coisa acalmar, aí você vai lá e coloca o rosto lá na água, você consegue enxergar o seu rosto com clareza, com clareza. Por quê? Porque não está agitada, a água não está fervendo, não está aquele... Quem é guiado pela verdade é assim, não vai, não. E agora? Quem perdeu o casamento por causa disso. Ouvi seu marido lá. Vou matar esse canalha, onde já se viu. Nem parou para pensar, nem parou para conversar. Nem parou para conversar. Vai surgir aí um corte de funcionários aí na empresa, aí alguns estão no meio ali. Não sei não, acho que você está no meio também. Vou morrer, é o fim do mundo. A pessoa se desespera. Ela não sabe esperar, não sabe se acalmar, porque não é guiada pelo Espírito da verdade. Então a pessoa toma decisões precipitadas. Mas quando o Espírito Santo vem, ele nos guia a toda a verdade. E na verdade a gente fica sustentado para sempre. E o quarto passo, leia aí se você puder. Aí, o quarto, testificar do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar sobre Jesus. Testemunhar sobre Jesus. Diz o texto, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, ele testifica de Jesus através do caráter, através da minha postura, através da minha índole, através do meu comportamento, através do meu estilo de vida. Eu consigo mostrar Jesus através de um diálogo, através de uma conversa. Não é sendo invasivo, sendo uma pessoa chata, tudo é diabo, tudo você vai para o inferno, você está errado, Jesus não aprova isso não está na Bíblia. Não precisa ser uma pessoa invasiva assim. Mas o seu caráter, a sua postura de homem de Deus mostra que dentro de você o Espírito Santo está. E nas brechas, nas oportunidades que você tem, você não furta o direito das pessoas de receberem a mensagem da salvação. Você fala de Jesus. Eu pergunto para você, antes do apóstolo Pedro ter o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu lá no cenáculo do Espírito Santo naquele domingo, antes daquilo lá, Deus usava ele ou não? Hein? Estão com a cabeça no Brasil no jogo não, né, pessoal? Estão atentos aqui, né? Usava ou não usava? Claro que usava. Deus não mandou os discípulos de 2 em 2 para libertar, expulsar demônio, batizar nas águas e por aí vai? Pedro estava no meio. Claro que Pedro era usado por Deus. Claro, óbvio. Pedro andou por sobre as águas, foi bastante coisa. Claro que ele era usado por Deus. Mas, quando ele entrou no cenáculo do Espírito Santo, depois de 10 dias confinado lá, o Espírito Santo foi derramado sobre ele, sobre Pedro. Quando ele abriu a porta e saiu para fora, na hora, vem aqui pessoal, ele conseguiu reunir ali pertinho do cenáculo, ele reuniu 3.000 pessoas, pregou para 3.000 pessoas, e 3.000 pessoas foram salvas. Ele nunca tinha feito isso, ele nunca tinha salvado tantas pessoas assim, numa pancada só. Claro, dentro dele, quem já estava lá? O Espírito Santo. Por isso eu não consigo acreditar, né, uma pessoa na igreja dizer, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas tá bom, e aí, para quê? Você está fazendo o quê? Não, eu só venho na igreja. A pessoa não está entendendo o que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, esses sinais, né, que é conduzir os adoradores, que adora Espírito em verdade, ela faz parte. O segundo, ensinar todas as coisas e a se lembrar do que aprende, ela também vê isso acontecendo na vida dela, guiar toda a verdade. A pessoa é guiada, não são as mentiras que guiam ela, mas é a verdade que guia ela. Ela testificar Jesus, isso faz parte da vida dela, faz parte da vida dele.
Quando não, é porque eu não tenho ainda o Espírito. Tem que buscar, porque eu ainda não tenho. Entenderam, sim ou não, gente? Então, coisas maravilhosas acontecem quando o Espírito Santo está dentro da gente. A gente não fica implorando amor de ninguém, não. Ai, não vai embora não, minha namorada, senão eu vou morrer. Não vai embora não, meu namorado, não sei viver sem você. Você é minha estrela da manhã. Você é a luz que ilumina o meu caminho. Você foi a pessoa que Deus colocou na minha vida para me fazer feliz. Que nada. Não quer? Vai embora, traste. Deus vai colocar outra pessoa melhor. Não quer? Vai te catar. Vou ficar implorando amor de ninguém, não. Eu sofro uma semana, mas eu não sofro a vida toda. Ué, eu tenho dentro de mim o que é maior do que tudo, eu vou ficar implorando amor dos outros? Não quer? Paciência. Isso não é orgulho, isso é você valorizar o que tem de melhor e de maior, que é o que está dentro da gente. Agora, quando não, meu Deus do céu, é totalmente diferente. Compreenderam, sim ou não? Fique de pé, por favor.